Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje vamos falar de Sonic 3, ou melhor, a minha review de Sonic 3 com a minha opinião e nota desse filme. Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso dá uma grande força pro canal. Estamos com a meta de 700 inscritos até o final do mês, beleza? Dá uma força aí dando um like e se inscrevendo, beleza? Se quiser, não precisa ativar as notificações, mas pra você não perder nenhum vídeo, ative as notificações, beleza? Então, bora para o vídeo. Pessoal, eu vou fazer uma análise sem spoilers e com spoilers, beleza? Então, quando estiver chegando a parte com spoilers, e se você não viu esse filme, é melhor você sair do vídeo, beleza? Bom, como eu posso dizer, tudo dos trailers que foi apresentado nesse filme foi melhorado. Tipo, a cena que o Shadow tá lutando contra o Sonic em uma ilha com um vulcão e erupção que aparece no segundo trailer, tá melhorada, tipo, de um sentido muito maior. Esse filme tá muito caprichado. Eles referenciaram muitas coisas do Adventure 2, apesar de que eles mudaram algumas coisas, né? Por exemplo, do Gerald tá vivo e muitas outras coisas que tiveram a passar por algumas mudanças para ir pro cinema. Eu só vou falar isso quando chegar a parte com spoilers, beleza? Enfim, sinceramente, essas mudanças não me incomodaram muito. Imagino que as outras pessoas que assistiram esse filme também não se incomodaram com as mudanças que fizeram. E também algumas mudanças eles tiveram que fazer porque não era muito adequado. Enfim, cara, esse filme tá espetacular, velho. Sério, tá muito bom. Enfim, pessoal, as referências estão muitas aí, tem muitas referências aí no filme. Tem várias, só quem é fã de Sonic de verdade que vai perceber essas referências. Mas enfim, o filme, aliás, adiantando que a gente tá na parte sem spoilers, análise sem spoilers. Eu queria logo dizer pra vocês que o Sonic 3 já chegou pra Paramount Plus e também pro serviço de streaming Prime Video. Só que no Prime Video não tá junto com a assinatura do Paramount Plus. Enfim, não precisa chorar porque não dá pra ver no... Se você não tiver muito dinheiro assim que não dá pra ver o filme, não se preocupe, porque o filme tá custando R$14. Se você tiver mais de R$14, você pode ver o filme. Se você tiver menos, você não vai poder ver o filme. Enfim, voltando pro filme. Eu vou ter que dar um pequeno spoiler aqui. E se você estiver vendo essa parte aí, pula 10 segundos no vídeo ou 20 segundos. Porque se você viu a coleção do McDonald's, deve saber que o Super Shadow e o Super Sonic estão no filme. Enfim, as cenas de ação estão muito boas. Tem trilhas sonoras e clássicas dos jogos que você vai perceber, anotar referência ainda, vai gostar ainda mais do filme. Apesar de que a maioria das músicas são de Sonic Adventure 2, mas com remixagem. Enfim, acabou a análise sem spoilers e agora vai começar a análise com spoilers. Então, se você não assistiu o filme, é melhor você sair do vídeo agora. É a última chance, pô! Sai desse vídeo, caramba! Se você não viu o filme. Enfim, cara, eles mudaram algumas coisas da história do Shadow. Por exemplo, ele veio do cometa dos Black Arms, que tem toda aquela relação com o Black Doom e sua história de origem. Só que aqui tá modificado, velho. Então, o Shadow é 100% alienígena. Se eles forem fazer um filme ou uma série spin-off, eles podem aproveitar para adaptar a história do jogo do Shadow, que está sendo adaptada nesse filme, só que não teve muitos elementos aproveitados. Eles podiam mostrar de onde que o Shadow veio, pode ser a possível relação dele com o Black Doom, já que provavelmente o Black Doom existe aí, porque o cometa que o Shadow vem para a Terra, de onde ele veio, aquele cometa é o mesmo do jogo do Shadow, que vem os Black Arms para invadir a Terra.
Enfim, cara, a forma que a Maria morre nesse filme não é por causa de um tiro, né? Porque também vai ter muita criança aí abaixo de 12 anos que vai estar vendo o filme. Aliás, não tem tanta coisa assim inadequada para o público infantil. É tipo, só as mortes mesmo, cara, porque não tem nada de mais inadequado. Bom, meus amigos, agora vamos pro final do filme. Depois do Tom ter sido arregaçado pelo Shadow, depois daquela pancada que ele levou, o Sonic fica pistolazão. Ele fica muito pistola e vai atrás do Shadow. Ele vai lá pra praticamente roubar a Esmeralda Mestra do Wade, pra daí se transformar em Super Sonic. Ele voa até a Ark e vocês já sabem, quem viu o filme já sabe. Ele vai lá pra dar um sacode no Shadow, só isso. E eu acho um pouco de sacanagem dele não ter aproveitado que o Sonic tava irritado desse jeito pra botar o Dark Sonic. Mas também não iria se encaixar muito bem, né? O Dark Sonic é de Sonic X e também não vai ser muito adequado colocar ele já aqui, né? Só para, por exemplo, em Sonic 5 ou Sonic 4 filme. Mas enfim, voltando, Sonic e Shadow voltam pra Terra, eles percebem que as esmeraldas estão expostas e os dois vão lá tentar pegar essas esmeraldas. Daí, só que em vez do só o Sonic virar Super, na verdade os dois viram Super. Sim, o Sonic e o Shadow viraram Super. Começa uma batalha, eles vão indo socando em volta do mundo inteiro e não para, isso literalmente não para, eles continuam se socando todo mundo. E depois o Eggman e o Gerald vão no soco para o Eggman, porque o Eggman tá tentando desativar o Eclipse, o canhão Eclipse, para salvar o mundo, porque ele não queria destruir o mundo, ele queria colonizar a Terra inteira. Mas enfim, ele queria boas intenções e ele mudou de lado novamente. Daí depois o Sonic e o Shadow continuam saindo no soco, indo para algum lugar desconhecido da Terra. Pelo menos para mim, é claro. Daí depois o Shadow começa a implicar com o Sonic falando da sua família. Daí depois rola um bate-papo. Só que daí depois do Sonic ficar pistolão, ele vai lá e dá um socão na cara do Shadow. Sim, é isso que vocês estão vendo. O Sonic dá uma lapadona no Shadow e ele sai voando até a Lua. Isso é muita coisa, gente, muitos quilômetros. Só que daí o Sonic e Shadow deixam suas diferenças de lado e se unem. E ainda de fundo tocando Live and Learn. Quando eu vi o filme e eu percebi que tava tocando Live and Learn, eu fiquei maluco, velho. Eu fiquei doido, velho. Eu não sabia que iriam botar essa música, velho. E ainda remixagem. Tá muito boa essa remixagem do Live and Learn, velho. Live and Learn! Foi mal aí, gente. Eu não queria quebrar seus ouvidos com essa música tão bosta! Mas enfim, voltando pro vídeo. Depois de Sonic e Shadow arregaçarem alguns robôs ali atrás do Eclipse Cannon, eles vão impedir que o laser destrua a Terra. Depois, o Robotnik, Tails e Knuckles vão tentar impedir o Eclipse Cannon de atirar na Terra, porque Sonic estava perdendo concentração, porque estava perdendo sua forma super, estava ficando muito fraco. Depois eles conseguem tirar a marcação, né? O alvo do Eclipse Cannon, só que o Sonic acaba caindo na Terra como um meteoro. Daí depois o Knuckles abre uma passagem pro Tails para jogar o Tails lá para baixo para tentar salvar o Sonic. E quase funciona, só que ele acaba ficando desacordado. Daí depois o Knuckles tem que se jogar, abrir um anel e consegue salvar todo mundo. Só que o problema é que o Robotnik e o Shadow precisaram se sacrificar para salvar o mundo. Porque mesmo que eles tivessem salvado o planeta,
mesmo assim não iria adiantar, porque o eclipse Cannon iria explodir na atmosfera da Terra e iria deixar tudo radioativo. Então eles não poderiam deixar isso rolar. Então o Robotnik agradece o agente Rocha com um discurso muito motivador. E depois o Shadow também até chora pela Maria, porque ele se lembra da Maria antes de explodir o Eclipse Cannon. Infelizmente o Eclipse Cannon explode, mas a Terra é salva, porque ele não explodiu perto da atmosfera. Infelizmente isso custou a vida de Shadow e Robotnik. Agora, indo para as cenas pós-créditos, spoiler, tem 2 cenas pós-créditos nesse filme. Na primeira pós-crédito aparece o Metal Sonic e depois aparece a Amy Rose. E depois acaba sendo pós-crédito. A segunda cena pós-crédito, eu esqueci de colocar o fundo, né? Já que eu sou um jegue. Mas mesmo assim, resumindo, a segunda cena pós-crédito, aparece o Shadow pegando uma das suas argolas, ou seja, indica que ele tá vivo, apesar de que é um pouco difícil dele aparecer em Sonic 4 filme. E, aliás, o Sonic 4 filme tá confirmado, sim. Ele está confirmado, pô! Ele pode aparecer no final do filme, mas isso é assunto para outro vídeo, beleza? Então, a nota para esse filme é nada mais, nada menos do que 10 de 10. Esse é o melhor filme da trilogia, sem dúvidas, e eu não discordo disso, beleza? Então, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo e tchau!